A paz seja convosco. Nós estamos aqui para continuar, e terminar esse seminário chamado Seminário Bíblico Como Vencer o Mundo. Eu quero deixar um forte abraço para o homem da graça, pastor Pedro, que me convidou, me deu a honra de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Quero deixar um abraço para todos os meus irmãos que vão estar acompanhando, seja agora ou depois compartilhando, que o Senhor venha estar enchendo a tua vida, enchendo de graça, enchendo de poder. Vai compartilhando, vai dando likes, vai compartilhando com os seus parentes, com os seus amigos, com a sua igreja. Nós estamos fazendo um trabalho missionário, Go for All, que nós possamos ser enviados, que possa haver equibalo em nós, um envio profético, um envio do trono de Deus. É necessário que nesse último tempo, nessa última hora, o Senhor venha resgatar essa unção missionária e apostólica sobre todas as nações. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro poder de Deus, unção de Deus para as nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, é algo que tem que ser transmitido. Eu queria saber se está tudo certinho, se a transmissão está dando para me ouvir bem e para entender. Nós estamos aqui no Brasil, na hora de 16 horas e alguns quebradinhos. Que Deus venha abençoar você independente do horário, que o Kairós de Deus venha estar com vocês. A paz, querido homem da graça, pastor Pedro, que já está entrando aí conosco. Eneida, minha linda, Deus é bom o tempo todo. Deus abençoe também. O Ezequiel que entrou também, Deus abençoe. Nós amamos todos vocês. Que a palavra do Senhor seja expandida. Sabe, assim como o Senhor disse que para o profeta Ezequiel, fala os quatro cantos, o vento dos quatro cantos. A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada. Esse vento do Espírito Santo, vento do avivamento, tem que ser tocado nos quatro cantos da terra. Nós podemos sentir a presença do Senhor. Através do quê? Através dos filhos de Deus que se manifestam nessa terra. Esse seminário bíblico, nós aqui no Brasil, em São Paulo, onde nós estamos, e aqui é do Boa, nossa igreja, um beijo. Nós estamos no jejum da aliança. Mais de 45 dias nós vamos fazer de jejum pela nossa nação e por outras nações. Nós cremos que outras nações serão alcançadas pelo poder de Deus. Nós cremos que o poder de Deus pode ser aperfeiçoado através daqueles que se levantam em justiça. Se você está triste essa tarde ou essa noite onde você está, aí na França, aí na Turquia, aí na África, a voz do Senhor chega até você. Se levante, deixa resplandecer o sol da justiça sobre a tua vida, o poder de Deus sobre a tua casa, a graça do Senhor, o poder sendo manifestado através dos filhos de Deus. Sabe aquele sopro que foi dado em toda a casa de Israel, ali no Velho Testamento, em Ezequiel 37, nos falava do quê? Nos falava da casa de Israel, mas hoje nós somos o Israel do Senhor. Hoje nós somos homens e mulheres de Deus, ossos que se juntaram e se tornaram um grande exército sobre essa nação. Ossos que se juntaram. Nós temos a Assembleia de Deus aqui no Brasil, nós temos aqui Unida, Igreja do Evangelho Quadrangular, Batista, Renascer, tantos ministérios, mas de verdade somos um só corpo. Aí no teu país também eu tenho certeza que tem muitos ministérios. Nós aqui também estamos mandando um abraço para a pastora Raquel, minha irmã, que é aqui do Brasil, que também ministrou no início. Quero mandar um abraço para o pastor Tárcio, da França. Querido, que o vento do avivamento seja mais forte do que qualquer interferência do mal. A justiça do Senhor está sobre a vida de vocês. Também o nosso querido irmão Poli Deluc, que também é da França. Querido, Deus te abençoe. Que o Senhor te use grandemente aí também na França. E também o pastor Pedro, que tem feito essa ponte entre nações. Você tem sido um homem de Deus.
um profeta a gritar sobre as nações, ter essa preocupação, esse encargo, não somente com a Turquia. Eu deixo um grande abraço, um forte abraço a todos os irmãos da Turquia. Que Deus venha usá-los, que Deus venha haver poder sobre a pregação de vocês e que barreiras se quebrem. Há um hino que nós cantamos aqui no Brasil que diz assim: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Se há alguma cadeia te prendendo de pregar o amor do Senhor, se há alguma cadeia te prendendo de falar daquilo que o Senhor fez na tua vida, hoje essas cadeias são quebradas. Se você tem visto uma opressão sobre a tua nação, sobre a tua cidade, nós estamos fazendo um jejum de aliança, e não é só sobre o nosso país, mas é sobre todas as nações. Aonde chegar a minha voz, aonde chegar esse grito profético da palavra do Senhor, aonde nós falamos como vencer o mundo. Irmãos, quando eu falo de vencer o mundo, eu não falo de um país, mas eu falo de todo o povo de Deus, da casa de Israel, vencendo a morte para a vida, vivendo algo novo de Deus, vivendo o poder de Deus. Sabe, cadeias começam a se quebrar. A palavra do Senhor nos fala que a natureza espera com grande expectação que você comece a pregar o evangelho do Senhor, o evangelho do reino. Eu ainda não comecei a ministrar, mas eu sinto no meu coração que essa palavra é para você, querido, que talvez está ouvindo e tem se calado. O Senhor te deu fôlego de vida e há poder no nome de Jesus, independente das lutas, independente das barreiras, das dificuldades. Você que está num país que talvez não é tua terra natal, o Senhor é teu Pai e Ele está aí contigo. E Ele não é Deus de uma nação, mas Ele é Deus de todos aqueles que invocam o seu nome em espírito e em verdade. Então a tua pátria, você que é embaixador do céu, não tem mais um título, mas a tua pátria é aquela pátria que é chamada Reino dos Céus, cidade quadrangular, que vai se manifestar sobre essa terra. Nós vivemos os últimos dias. A nova ordem mundial tem estabelecido regras. Nós vemos vários concílios, concílio de Israel, concílio de Abraão, onde nós estamos vendo reinos se unindo, reinos se locomovendo para cumprimento da palavra do Senhor. E muitos se enganarão com esta falsa paz, mas nós também estamos vendo uma igreja que não para, que enquanto tem fôlego ela grita, enquanto tem fôlego ela profetiza, enquanto tem fôlego ela vive o poder de Deus. Eu peço a Deus que esse poder entre na tua casa, entre no teu emprego, entre aonde você está, que esse poder de Deus se manifeste apesar da tua fraqueza, apesar das tuas dores, apesar das tuas falhas. Se você está sentindo alguma dor agora, eu dou ordem agora que essa dor saia. Se você está sentindo pontadas nas costas, como eu estou sentindo pontadas nas minhas costas, eu sei que há pessoas que talvez estão sentindo também. O Espírito Santo de Deus te toca agora. Todo dardo inflamado de Satanás não tem poder contra a tua vida. Todo dardo inflamado contra você não tem poder. Nenhuma obra forjada contra a igreja, nenhuma palavra de morte não tem poder contra a tua casa, não tem poder contra os teus filhos. Você que tem filhos em outras nações, você que tem filhos que estão longe de você, o Abba, o Pai te diz: eu cuido, eu cuido, eu cuido.
Ele é Deus de perto. Você que talvez se sente culpada de ter deixado algum filho, o Senhor fala contigo, mulher. O Senhor é Deus que cuida. O Senhor é Deus que salva. Irmãos da Turquia, há um avivamento sobre esse país. Há um avivamento que está chegando. O Senhor vai enviar condições. O Senhor vai enviar suprimento. O Senhor vai enviar resposta. O Senhor vai enviar ajuda lá na Nexanaia. Irmãos de Portugal, o Senhor está enviando resposta profética. Resposta, renovo sobre a vida de vocês. Palavra de glória lá na Nexanaia. Cura, resposta. Resposta que muitas vezes você fala, parece que essa terra não tem Deus. O Senhor está falando, eu estou aí contigo. Eu estou aí contigo. Brasil, se levanta como nação. Nação de intercessão. Nação que busca e ora. Há um remanescente que não se dobrou a Baal. Há um remanescente que não se dobrou ao adultério, à mentira. Em todas as nações há um remanescente que se chama pelo nome do Todo-Poderoso. É esse remanescente que o Senhor vai usar. O Senhor deseja te usar. O Senhor deseja te tocar. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Eu quero também, nesse momento, ler a palavra do Senhor. E falar aquilo que desde pela manhã o Senhor tocava no meu coração. A palavra que se encontra em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Eu quero, de uma forma como é um estudo bíblico, e esse tema é muito abrangente. Como vencer o mundo? Como? Há algo peculiar para que você vença o mundo. Não é olhando para homem, não é olhando para mim, não é olhando para o pastor da tua igreja, não é olhando para nenhum irmão, não é olhando para o teu marido, se ele vai ou não para a igreja, não é olhando para os seus filhos, se estão ou não salvos, não é olhando, filho, se os seus pais vão para a igreja e buscam a face do Senhor. Talvez a religião da tua família é outra, mas o Senhor está te falando que Ele tem autoridade e poder para a tua vida. E através de você, muitas pessoas serão salvas. Através de você, muitas pessoas serão alcançadas. Eu quero te dizer aqui, olhe, diz assim, o trono do céu. Este é o tema da palavra. Depois dessas coisas, olhei diante de mim, estava uma porta aberta. Ei, você que não acha a porta, que não acha saída, o Senhor está falando, ei João. O João não encontrava saída. Todo lugar que ele olhava tinha apenas mar, tinha apenas pedra, tinha apenas escorpiões, tinha apenas serpentes. Ele estava na ilha de Pátimos, mas de repente o Senhor começou a mover aquele lugar. O Senhor começou a tocar. É onde um crente que se chama pelo nome do Senhor começa a clamar. Às vezes é um, às vezes é dois, e a palavra do Senhor, onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Eu não estou sozinho, eu estou com vocês aí. E quando vocês ouvem essa palavra, aqui talvez você fale, pastora, mas ele estava sozinho. Ele tinha mais ou menos 90 anos quando estava recebendo essa revelação. Não importa a tua idade para receber uma revelação. Não importa a tua idade, pode ser criança. Samuel recebeu uma visão, uma palavra profética, um envio, um go for all, quando ele ainda era criança. E eu quero te dizer, este homem recebeu um envio quando tinha 18 anos. Quando Jesus olhou para ele e disse, segue-me. E talvez você está ouvindo essa palavra e o Senhor está te dizendo, segue-me. Hoje, quando eu leio essa palavra, esse homem que ouviu essa palavra aos 18 anos, era o mesmo homem, aleluia, era o mesmo homem que ouviu a palavra com 18, era o mesmo, a mesma paixão, a mesma fé. Irmãos, o crente que é crente, ele é igual vinho, quanto mais velho, melhor, mais saboroso, mais valoroso. Então este homem, ele estava o quê? Saboroso aos olhos do Pai, e ele é chamado, ei, sobe aqui e vem me ver. Vou te mostrar
as coisas que vão acontecer. Ele não falou assim, olha, preste atenção, uma porta aberta no céu. Pastora, eu não tenho encontrado portas. Talvez porque você tem procurado portas dessa terra. Portas de emprego, portas de um relacionamento, de um casamento, portas ministeriais. Mas eu quero te dizer que a melhor porta é aquela que vem do céu. Sempre pergunte, irmãos, hora ou outra, o diabo coloca uma porta do mundo na minha frente, e às vezes eu, pelo ímpeto da ansiedade, tento abrir, quando eu abro eu vejo que não é uma porta de Deus. E aí eu fecho correndo, e eu prefiro as portas do céu. Prefira as portas do céu. Prefira as portas que Deus tem para você. Prefira as respostas de Deus para você. Prefira aquilo que Deus tem para a tua vida. Prefira aquilo que Ele disse que vai te dar. Espere e Ele vai te dar. Deus está falando com alguém e eu não sei quem é, talvez nem é da nossa nação. Deus está falando com você que talvez está batendo em portas e o diabo tem te enganado. Irmãos, a porta tem que ser a porta que te traz confirmação com a palavra. Essa confirmação que nós vemos é uma porta que o Senhor abriu para João. Ele estava preso, ele estava angustiado e condenado a morrer naquele lugar. Colocaram João dentro de um tonel. Colocaram João dentro de um tonel de óleo. E aquele imperador que colocou João, irmãos, ele estava achando que João ia morrer. Mas aquele que é do Senhor só morre quando o Senhor fala, agora vem para mim, meu filho. Eu abri a porta. Eu abri a porta. Aquele que é do Senhor tem hora certa, momento certo. Irmãos, você pode ter certeza que aquele que é do Senhor, lembra João Batista, lembra Estevão? Estevão, ele foi apedrejado. Estevão apedrejado, né, Kátia? Duas Kátias entraram, a Kátia Ferreira, aliás, a Kátia Ferreira acabou de entrar, a paz seja convosco, querida. Quando Estevão foi apedrejado, havia uma porta que foi aberta para ele. Ele viu os céus desenrolar. Ele viu o céu desenrolando e a Bíblia fala que ele não morreu, mas fala que ele adormeceu. Ei, eu quero te dizer, quem é do Senhor adormece no Senhor. Talvez você está chorando porque nessa pandemia você perdeu alguém muito importante para você. Eu quero te dizer que mesmo assim, essa pessoa adormeceu no Senhor. Ele, como João, viu uma porta aberta. E quem vê a porta aberta, por isso você vê muitas pessoas falando que tiveram uma experiência de quase morte, foram até o céu e voltaram. Pessoas que dão testemunho que quase morreram, mas não chegaram a de verdade, não ao céu e a porta aberta voltaram. Coisa tremenda. Sabe o que eu estou falando, João? Aconteceu isso. Paulo diz, eu não sei, mas eu vi coisas que eram inefáveis. Sabe o que eu estou falando para você? Que Paulo, ele viu o céu, ele viu essa porta. Talvez Deus já te deu experiência de quase morte. E João está falando, olha, eu estou vendo uma porta aberta e eu não tenho medo, aleluia. Não tenha medo. Você que tem medo de morrer, não tenha medo. Jesus Cristo venceu a morte, aleluia. Labacandanai. Jesus Cristo venceu a morte. Você também vai vencer, né, Paula Cruz? Vai vencer, porque o nosso Redentor vive. Ele não nos deu espírito de covardia. Você que está enfermo, você que está doente, você que está angustiado, você que está passando pelo vale da depressão, você que tem visto noticiários e tem se abalado. Aqui João poderia ter se abalado, mas João viu os céus abertos. João viu coisas que nessa terra não existe. João viu aquilo que nos dá a verdadeira paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, é isso que ele viu. Sabe o que eu estou falando para você? Eu vou continuar lendo o versículo. Continuando o versículo 1 diz assim, de Apocalipse 4. A voz que eu tinha ouvido no princípio,
falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Sabe que vai chegar esse dia aonde o Senhor vai falar: suba para cá, suba para cá, vem ver, sabe, vem perto de mim. Ai, meu irmão, a hora que a gente fala: ai, estou sofrendo tanto. João estava tão angustiado, talvez, sofrendo sozinho, longe da igreja, longe da família. E o Senhor: vem para cá, vem para cá. E diz assim, olha, falando comigo como trombeta, e disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Ei, sabe o que eu quero falar? Irmãos, muita gente não espera mais a volta do Senhor. Muita gente não espera mais a vinda do nosso Messias, do nosso Yeshua HaMashiach, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas todos os dias nós temos que declarar: Maranata, ora vem, Senhor. Oh, aleluia. Maranata, vem, Senhor, vem. Vem, Senhor, a tua noiva te espera. Vem, noivo, vem, amado, amado das nações. Vem, porque a tua igreja te espera. Sabe, irmãos, havia noivas que estavam prontas. Elas até acharam que estava demorando, mas elas cochilaram prontas. Ei, se apronta para o Senhor, se prepara para o teu mestre. E aqui está falando, olha, coisas que sim vão acontecer. Ele não está falando promessas de políticos, de amigos. Às vezes o marido promete tanta coisa, né? Depois não cumpre. Casou, acabou. Não, mas esse noivo, ele está falando: eu estou te prometendo e vou cumprir. Aqui está falando de alguém que está te dando certeza. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ei, aleluia, lá, machene, candanai. Se você está feliz, dê um glória. Se você está feliz, dê um aleluia. Porque ele vai cumprir cada palavra que ele disse. Ele vai cumprir, aleluia, lá, maçondere, candanaia. Sabe, você que está pensando em desistir, você que está fraco, e começa a superar, começa a vencer o mundo, colocando no teu coração que tem uma porta que um dia você vai entrar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Ele vem, aleluia, ele não vai faltar. Ontem eu programei para pegar e ministrar, e aonde eu estava não tinha luz, fora isso não tinha internet direito, e eu não tinha como pegar e falar com vocês. Mas nada vai poder segurar o nosso Jesus para voltar. Quando der a hora, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Irmãos, quando nós falamos de Apocalipse, não é nada escondido, nem catástrofe, porque somos filhos de Deus. Ninhos do Senhor, lama secandanai. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, tem pessoas que quando fala de Apocalipse tem medo. Não temas, não temas. Se você conhece alguém que tem medo do fim, envie essa mensagem para essa pessoa. Ela não tem que se entristecer, porque o Senhor disse que tem uma porta para você. Aceite a Jesus de todo o coração. Receba Jesus para toda a vida. Não de vez em quando. Hoje eu estou com Jesus, amanhã eu não estou. Hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Hoje eu estou firme, amanhã eu não estou. Hoje eu vou porque alguém me chamou. Vá porque você quer entrar por essa porta. Jesus Cristo é a porta. Perceba, quem fala com ele, a voz que fala com ele é Jesus. Ele não disse: talvez voltarei, talvez acontecerá, mas ele disse as coisas que vão acontecer. Uau!
Aleluia. Tá feliz? Eu também. Tá feliz? Diz assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Que coisa mais linda. Tomado pelo Espírito. Perceba que o Espírito de Deus. Eu tô falando alto aqui, até a cachorrinha tá dando uns glória lá embaixo. Tomado pelo Espírito de Deus. Que esse Espírito te tome aí e te dê fortaleza. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Esse Espírito que me levanta, é esse Espírito que me dá força, é esse Espírito que me faz na hora que eu quero chorar, pregar, na hora que eu quero correr, enfrentar, na hora que eu tenho medo, ele fala: eis que estou contigo até a consumação dos dias. Tchê! Aleluia. É esse Espírito que faz os teus filhos se converterem. Aquela que não tem filhos, ser mãe de filhos, filhos espirituais. Aqui é aquele que abre a madre, é aquele que dá condição, é aquele que coloca dinheiro na conta. Eu vou contar um testemunho a vocês. Na nossa igreja é muito normal, muitas vezes nós profetizamos que o Senhor vai colocar dinheiro na conta. E é engraçado que tem pessoas que olham para isso e começam a dar risada. Mas isso é muito normal aqui no Brasil, na nossa igreja. Nós profetizamos: Senhor, envia, coloca dinheiro na conta da onde eles não imaginam. Irmãos, e esse milagre pode acontecer aí no teu país, pode acontecer na tua conta. Fala: papai, eu preciso de dinheiro. Você pode me dar dinheiro? Você pode, papai, você pode. Se ele abriu uma porta, se ele morreu por mim, será que ele não pode também me dar dinheiro quando eu preciso? Sabe, filhos, quando querem ir no cinema, quando querem comprar algo, eles pegam e falam: papai, você pode me dar um dinheiro? Mas quando você acha que o dinheiro só vem do teu trabalho, você está falando: mamão, me dê dinheiro, mamão, me dá dinheiro, porque eu confio no meu braço. Mas aquele que confia no Senhor, ele trabalha, recebe aquilo que é dele e recebe carinho do Pai, recebe milagre de Deus. Aqui no Brasil é tarde, aí eu não sei, mas recebe o carinho do Pai. O Pai coloca sobre a tua vida condição, coloca pessoas que vão te ajudar, coloca a porta aberta sobre a tua vida. Você não está em crise, você está em Cristo. No céu não tem crise. Pode dar um glória a Deus, aleluia. Diz assim, eu vou ler mais um pouquinho. Eu tô até com a mão doendo aqui, segurando e falando com vocês. E aí eu apoiei um pouquinho e eu vou ler aqui para você acompanhar. Diz assim, olha, nós estamos no estudo bíblico. E eu vou dar detalhes para você. Detalhes de Apocalipse 4, para você vencer o mundo. Olha só o que diz. Acharam que João estava morto. João não pode morrer. Porque a palavra dele, a pregação dele, continua na minha boca e na sua boca. Continua no meu país e no seu país. Continua todas as vezes que um homem e uma mulher abrir a Bíblia e falar. Vamos abrir em Apocalipse. Vamos abrir em a primeira carta de João. Vamos abrir na segunda carta de João. Eu não sei qual país aqui. Deixa eu ver, a Paula Cruz está falando que lá é 20h37, 8h37. Irmã, um beijo. Irmãos, todo mundo pode pensar que pode calar você, mas o teu testemunho, ainda que a porta se abrir e o Senhor te levar, vai continuar sobre a tua família, vai continuar sobre os teus filhos, vai continuar sobre a tua geração. Aquilo que você ora hoje, não importa o tempo, porque o meu Deus é o dono do tempo. Para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele vai cumprir aquilo que nós estamos semeando, e eu sinto a presença do Espírito Santo. Minha irmã de Portugal, lá
Eu falo a nossa língua, a língua do céu. Eu quero te dizer, querida, que a palavra do Senhor vai romper nessa nação. Portugal vai se render ao Senhor dos Senhores, aleluia, e vai ser uma igreja avivada. Eu profetizo isso, aleluia, eu profetizo isso, porque tem homens e mulheres que podem passar, mas a palavra do Senhor não vai passar, aleluia. E diz assim, olha só, imediatamente, versículo 2 de Apocalipse 4. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, uau! E diante de mim estava um trono no céu. Eu vou te chamar para um culto no céu. Eu vou te chamar para assistir um culto com o papai. Ele revelou para o João um culto. Sabe o que é isso? Eu não sei como é a tua igreja, mas olha como é o culto do céu, aleluia. Tem um trono, e nesse trono está o nosso papai, o Abba. Olha isso. Diz assim, olha só. E aquele que estava sentado era parecido, semelhante ao jaspe e ao sardônio. Sabe o que eu estou falando? Quando eu vou explicar uma coisa aqui, abrir um parêntese. Quando nós falamos de Apocalipse, nós estamos falando de uma carta, irmãos, que ali onde João estava, era passado essas cartas pelas mãos dos romanos. Ele estava preso na ilha de Patmos. Então, toda carta que passava de volta ao continente, ela chegava e passava muitas vezes pela mão de algum soldado. Então, João começa a colocar códigos que a igreja entendesse. Talvez um romano não entenderia. Talvez um soldado não entenderia. Talvez um capitão, um centurião não entenderia. Mas exatamente naquela hora a igreja entenderia. Porque o Espírito Santo, lembra em Apocalipse 2, em Apocalipse 3, Senhor passeava no meio dos candelabros. E os candelabros é quem? Os candelabros são as 7 igrejas, as igrejas de todos os tempos, as 7 igrejas. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor te diz, igreja, minha igreja, aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, povo de Deus, o Senhor está falando, me ouça, Lamanacheneia. Eu emendo nessa parte que está falando o quê? Que o Senhor, ele é comparado, quando João olha, ao jaspe e ao sardônio. Eram pedras reais, eram pedras ricas, pedras que eram caras. Então ele fala assim, olha, papai é esplendoroso, papai é maravilhoso. Então ele fala, olha, ele era semelhante, ele era precioso. O teu pai é precioso. Para de olhar para as coisas da terra, senão você vai cair, igreja. Não olha para homem, não olha para mulher, não olha para a tua dificuldade, não olha para você. Olha para o trono, olha para o pai, olha para ele e entenda, ele é esplendoroso, ele é jaspe, ele é sardônio. Olha só, eu vou continuar. E um arco-íris, parecendo esmeralda, o circuncidava. Uau, vou repetir. E um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono. Uau! Ao redor do qual estava outros 24 tronos. Preste atenção. Vou contar para você. Vou te explicar essa parte. Havia um trono. Então João fala, o que estava no trono era semelhante ao jaspe e ao sardônio. Ele era rico,
Ele era perfeito, deu um glória. Ele era maravilhoso. Ele era majestoso. E no trono, ele que estava no meio, havia um arco-íris que ele estava falando para a igreja entender, e que nenhum romano, ninguém do mundo entendia. Ele estava falando, havia uma aliança naquele trono. Lembra quando o Senhor falou para Noé, Noé, todas as vezes que chover, vai haver o quê? Todas as vezes que houver uma tempestade, porque não é qualquer chuva, mas uma tempestade, terá um arco-íris. Mas aqui o Senhor está falando, olha, eu estou falando que quando você vê a minha glória, você vai lembrar da minha aliança que eu fiz com você. Igreja desses dias, o Senhor fez uma aliança contigo, não temas, não temas. Havia o que? Um arco-íris, não tinha tido tempestade. Mais para frente, no céu, nesse culto, o Senhor revela, primeiro vem a aliança dele sobre a igreja, depois vem o que? Trovões, depois vem o que? Tempestade sobre a terra, vem o que? Luta sobre a terra, a tribulação sobre esse mundo, a grande tribulação, mas sobre a igreja existe um arco-íris. Ele tem cor de esmeralda, de esperança, esperança. João estava explicando, minha igreja tenha esperança, o anticristo não vai te tocar. Por que o arco-íris? Para que você saiba que a promessa dele, ele prometeu para você que não terminava com água. Então ele cumpriu. O fim será com fogo, mas não é sobre você. Ele está te dizendo, ei, igreja que chora, igreja que já passou muitas chuvas, muitas dificuldades, ei, igreja que muitas vezes se ajunta para pagar uma luz, para comprar cadeira, para pagar o aluguel. Ei, igreja que se ajunta para ajudar um missionário. Ei, igreja que se ajunta para construir uma igreja, como eu estou sabendo que precisam construir uma igreja na França. Ei, eu quero te dizer, ele está dizendo, a tempestade já foi. O tempo de tempestade acabou e tem um arco-íris para você. Tem um arco-íris, tem esperança, tem aliança para você. Por isso o arco-íris em cima do trono. Tá vendo quando eu leio aqui? Tudo começa a revelar. A igreja daquele tempo sabia o que significava. Sabe por quê? Porque era uma igreja que tinha uma vida apostólica. A igreja com o tempo falou, não, nós somos pentecostais, nós somos tradicionais. Começaram a mudar os títulos. A igreja tem que ser uma igreja apostólica, porque a igreja apostólica é a igreja do Espírito Santo, é a igreja que prega, é a igreja que continua o livro de Atos. Consegue entender? E aí diz assim, olha só, com tudo que está acontecendo, a gente fala, é o fim, é o fim, é o fim, mas há uma promessa, o nosso fim é bom, o nosso fim é bom. E fala o quê? De 24 tronos. Esses tronos são do quê? Vamos lá. 24 tronos. E estavam outros 24 tronos. E assentados nele havia 24 anciões. Está falando de homens de autoridade. A Bíblia fala, ao que vencer, dar-te-ei a coroa. A Bíblia fala, em uma das cartas, ao que vencer, dar-te-ei uma pedra branca com um novo nome. Ao que vencer, darei um maná escondido. Ao que vencer, dar-te-ei do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, no céu. Irmãos, as 7 cartas que nos falam dessa totalidade de tempos de igreja, também nos fala que aqui haverá o quê? Governos, haverá o quê? Líderes, lá haverá o quê? Cidades. Mas quem vai reinar com Cristo? Os vencedores. E quem vai morar na cidade? Todos os filhos.
É necessário ser vencedor. Você que ganha almas, ganhe mais, porque todo vencedor ganha alma. Esses 24 conquistaram. Muitas pessoas falam que são profetas menores, profetas maiores e também alguns apóstolos. Mas nós não temos certeza. Mas a Bíblia fala que esses 24, eles estavam ao redor do trono. Porque quem fica no meio, quem tem a honra, quem tem toda a glória, quem tem todo o poder, é o nosso Senhor, é o Abba, é o nosso Pai. Ele é o dono de todo o poder. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Esse é o dono de todo o poder. Não há outro Deus como Ele. Não há outro Senhor como Ele. Ele está nos falando, não se curve a nenhuma situação. Não se curve a nenhum medo. Não se curve a nenhum governo estabelecido pelo pecado. Não se curve a nenhuma lei que seja contra a palavra do Senhor. Se curve apenas diante do Senhor. Não se curve a uma enfermidade. Não se curve a um homem e mulher. Não se curve a filhos, mas se curve ao Rei Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Pai da eternidade, aleluia! Ele é Senhor, ei, aleluia! E como diz a palavra, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e até mesmo os poderosos do céu. Os 24 anciões se joelham e se prostram, Por que um trono, pastora? Por que não 3? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é apenas um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Um trono, uma visão, não há divisão, não há, irmão, não há. Irmão, você está aprendendo detalhes de Apocalipse. Eu estou ensinando Apocalipse para a nossa igreja. Então, você está entendendo isso? Está conseguindo captar algumas coisinhas? Está vendo quanto é revelador? Quando João falava com a igreja entendia. Mas a igreja de hoje se distanciou muito da igreja dos apóstolos. Então ela lê esse texto e muitas pessoas ficam como os romanos, que não entendem. Mas quando eu e você abre o coração, acontece o que aconteceu com João. O Espírito de Deus te possui. O Espírito Santo de Deus te enche, te transborda, arabasecandanai. Se você pode falar em línguas, fale. Se você pode falar a língua que Ele te deu. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo e sereis testemunhas do Senhor. E sereis igreja poderosa, igreja vitoriosa, porque crente que é cheio do Espírito Santo, ele vence a lamanaia, ele vence a namanema xerebacandaramanai. Analema sondeneia. Eu quero continuar essa história, esse culto do céu, que diz assim: ao redor estavam os outros 24 tronos. Olha só o que eu contei para vocês. E assentado neles estava vestido de branco. Por quê? Por que de branco? Porque eram incorruptíveis. Porque eram limpos de coração, limpos de lábios, limpos de olho, limpos de mente. Eles estavam todos de branco. Uau, uau, sem santidade ninguém vê a Deus. E aí diz assim, olha só, pode fazer sala de transmissão. É profundo? É, mas você pode, querido, entender esse culto no céu e um dia participar dele. Diz assim, olha só, eles estavam vestidos de branco, na cabeça tinham coroas de ouro. Olha que coisa mais linda. Quando o Senhor fala, dar-te-ei a coroa da vida. Oh, meu Deus. Irmãos, nós nem somos merecedores. Vale a pena vencer esse mundo. Vale a pena. E diz assim, olha, aí vem. Nessa terra, primeiro vem a tempestade. E depois vem o arco-íris. Mas quando nós subirmos com o nosso Pai, primeiro virá a promessa. Ele vai mostrar a promessa, que é o arco-íris, que nós lemos agora. E depois virá a tempestade, porque olha só o que acontece. E do trono saíram, olha só, e do trono saíram relâmpagos, vozes do trono, como trovões,
Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, sabedoria, né? É lindo, irmãos. 7 Espíritos de Deus nos remete aos atributos de Deus. Ele tudo sabe, ele sabe tudo, ele é onisciente, onipresente, sabe? Ele sabe tudo da igreja, por isso ele passeava no meio dos candelabros. Olha que coisa mais linda, que são 7 Espíritos de Deus, e diante do trono, você que está acompanhando comigo, havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Irmãos, de lá de cima já começou a sair o quê? Trovões, relâmpagos. E isso nos fala que aqui nessa terra vai haver isso. Enquanto lá em cima nós vemos a claridade, um mar como cristal, puro, límpido, mas na terra haverá trovões, haverá o quê? Juízo de Deus. Quem não subir no arrebatamento, quem não subir com Cristo, verá esses trovões, verá essas vozes clamando e dizendo: Senhor, vem com juízo. Irmãos, aqui no capítulo 4 nós temos um resumo daquilo que é o Apocalipse. Por isso eu estou te falando, vale a pena vencer o mundo. E aqui diz assim, porque olha, esse mar de vidro claro como cristal, porque o trono que estava por cima, esse trono, irmãos, olha só, debaixo do trono havia esse mar. Pense, irmãos, coisa mais linda, coisa que a gente não consegue compreender. Nos fala de um governo poderoso, porque o mar, ele é enorme, o mar é grandioso, mas o mar, a gente olha, principalmente aqui no Brasil, às vezes as praias estão tudo interditadas, sujo, escuro, mas o mar do céu é um mar transparente, límpido, um mar que não tem contenda, um mar que não tem mentira, um mar que não tem ganância, um mar que é puro, limpo e agradável. É isso que está falando. Está falando de um governo que ele é sustentado pelos pilares da santidade, da honestidade, do amor. É isso que João está querendo dizer àquela igreja. É isso que João está pegando e arremetendo com todos os símbolos. Que naquela época o governo de Roma não poderia ouvir isso. E eles iam falar: que governo é esse que está sendo lançado? Está entendendo? E perseguiria mais ainda a igreja. Então, João começa a explicar isso, que esse governo era um governo incorruptível. Por isso esse mar que rodeava, o mar, irmãos, é algo poderoso. E dele sai o quê? Trovões, relâmpagos, o quê? Autoridade, boca de Deus, juízo de Deus. Todo juízo nessa terra virá da boca de Deus. Mas pastora, Deus não é amor, mas é fogo consumidor. Está entendendo isso que eu estou falando? É algo poderoso. E diz assim, olha, no centro, ao redor do trono, haviam 4 seres. Vou falar mais, vou repetir. Haviam 4 seres. 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como para trás. O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro rosto parecia como de águia. Olha só, no seu voo. Para quem não sabe, a águia é o animal que voa mais alto. Águia, a rainha das aves, o rei das aves. Então vamos lá. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo,
Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, olha esse culto. Primeiro nós falamos o quê? Havia um trono. Um trono. Pai, por que não havia dois? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Por isso nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também havia ao redor, não no lugar. Irmão, ninguém pode tomar o lugar de Deus. Ninguém pode tomar o lugar de Deus nem no céu, que dirá na terra. Uau! E também nos fala o quê? Eles estavam ao redor, mas eles estavam com vestes brancas. E eles tinham o quê? Coroas. O que o Senhor está falando? Se despoja de todo orgulho. Se despoja de toda realeza. Irmãos, vestes brancas. Havia o quê? Havia governo sobre os 24. Ali haviam homens que haviam conquistado para estar ali. Servir a Deus não é só sentar num banco. Servir a Deus não é só você, de repente, ofertar. Servir a Deus é você fazer toda a palavra de Deus, é todo ide, é toda a santidade, não é mais ou menos a santidade, mas é toda a santidade, é se tornar o que? Incorruptível. Por isso eles vestiam vestes brancas. Uau, uau, né, Wellington Santana? Uau, uau, é isso que está falando. Eu estou falando do resumo do que era esse culto no céu. E aí nos fala o quê? Além do trono, nós vemos o quê? Que aquele que estava no trono era semelhante ao sardes, ao sardônio. Lindo. O que está falando? Esplendor. Ele era glorioso. Quem olhava para ele, ele brilhava. Uau! Ele estava falando o quê? Se você olhar para as coisas dessa terra, irmãos, são corruptíveis, são pobres na ganância, no pecado, mas o Senhor está nos falando do quê? De um céu glorioso. Sabe, esse tema é lindo porque nos fala desse seminário bíblico, como vencer o mundo, olhando para o céu, olhando para a glória, olhando o que João viu. João olhava para um lado, via mar, olhava para o outro, via serpente, olhava para o outro, via escorpião, olhava para o outro, havia pedras, sentia aquele sol queimando, sentia a noite, aquele frio batendo, porque o frio era muito forte, sentia a solidão. O que sobrou para olhar? Olha para a glória, olha para a glória, tem uma porta aberta para ti, aleluia! É tudo isso que o Senhor está explicando, né, Suzana? É tudo isso, Apocalipse 4, o resumo da glória, a janela do céu para nós que estamos na terra, ou a porta para todo aquele que vai morar no céu, aleluia. Eu pregando apenas sou uma janela, você apenas olha, mas você mudando e resolvendo entrar, você vê aquela janela como uma porta. Uau, uau, xarabassorebacandanaia. Também nós vemos o quê? Eu estou voltando para você memorizar um arco-íris, e o arco-íris era como? Ele era de esmeralda. Não tinha tido chuva para ter arco-íris. Nós vemos o quê? Aliança, promessa. O Senhor está falando, quem está participando desse culto está vendo minhas promessas. Eu prometi que vocês teriam um lugar lindo perto de mim, aleluia. Eu prometi que vocês viveriam algo tremendo, que esse céu não se compara. A tua leve e momentânea luta não se comparará àquilo que te espera. Paulo, ele nos fala, lembra disso? Há uma coroa de glória que me espera. E Paulo fala isso, e ele também diz, não sei se no corpo, não sei se em revelação, mas eu sei que eu subi até o terceiro céu, aleluia. João também subiu. O primeiro céu qual é? O céu que nós vemos, cheio de poluição. Qual é o segundo céu? Aquele que o Spielberg, aquele que a televisão passa, aquele que são as galáxias, aquele que os estudiosos estudam. Mas tem um terceiro céu, que é chamado de casa do Pai.
Jesus disse, eu vou para lá preparar um lugar para você, né, Isa? Anderson, um beijo. Um beijo. Kátia, oh, glória. Tá dando glória aí, né, Kátia? Olha que lindo, a luta tá grande aqui embaixo. Tá igual a do João. Ei, enche o teu coração de fé. Essa semana, irmã, eu falei, Deus, tá tão grande a luta. Aí hoje o Senhor me falava dessa palavra. O Senhor falava, ei, eu abri uma porta. Por isso que quando Jesus entra no céu, é falado, levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. As portas estavam fechadas, mas aí Jesus entrou e falou assim, levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Recebe essa palavra no teu país. Recebe essa palavra no teu coração. Ramanechanaraia. Essa palavra transforma. Essa palavra, a porta está aberta. A porta não está com cadeado. Porque lá não entra ladrão. Lá não entra mentiroso. Lá não entra enganador. Lá não entra falso. Lá não entra os pilantras. Lá não entra os pecadores. Mas lá entra aqueles que eram pecadores e foram lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Tá indo fogo aí na tua casa, aqui também. Aleluia. Oh, dê glórias aí, dê glórias, dê glória. Oh, diz assim, irmãos, olha que coisa poderosa. Meu Deus, eu tô até suando aqui, irmãos. Eu sinto igual labareda de fogo aqui, olha, queimando tudo dentro de mim, meu Deus, meu rosto queima. Aqui diz assim, olha, que mesmo eles sendo grandes, porque quem é grande é humilde, quem é pequeno é orgulhoso, mas quem é grande é humilde, eles tiram a coroa e colocam nos pés. Pastora, mas volta lá. Eu falei também que os 7 espíritos, Kleber Teodoro, um beijo, filho, saudade. Eu falei que os 7 espíritos falavam do quê? Falavam exatamente da onisciência, onipresença, do amor de Deus, das qualidades do Pai, dos atributos de Deus. Então esses atributos de Deus são revelados através dos 7 espíritos que João vê. João queria fazer aquele enigma, porque quando um romano olhasse aquilo, ele não poderia entender. Mas a igreja, você entende, recebe revelação do céu, Cauê. E aí diz o quê? Lá nós vimos antes o quê? Um grande arco-íris que era aliança. Esse arco-íris, não tinha chovido para ter arco-íris. Mas o Senhor fala, não, tem promessa. Quem entra aqui, quem vê a porta aberta, viveu a promessa, respondeu ao céu. Quem vê o arco-íris sem chuva é o arco-íris da promessa, o arco-íris que foi citado lá atrás para Noé. Ei, Noé, aqui na terra precisa ter chuva. Às vezes vem uma luta para você ver a promessa, às vezes vem guerra, às vezes vem uma tempestade para você ver o arco-íris, mas lá no céu não precisou de tempestade. Você olha para o Pai e vê a promessa, você vê o arco-íris esmeralda. Uau! E aí, eu estou repetindo para você escrever, para você guardar e entender quando ler essa revelação linda. E aí você vê trovões, porque eram os juízos de Deus saindo daquele lugar. O juízo de Deus, porque a palavra é linda, mas ela é forte. O mesmo Jesus, que era doce como mel, era amargo quando provava, porque ele confronta os pecados, ele confronta essa terra, ele confronta em amor. Ele disse, eu vim trazer guerra muitas vezes entre pais e filhos e pais. Talvez você vai falar, pastora,
Como entender isso? Jesus, que também era o mesmo que declarava a palavra do Pai, que estava empoderado pelo poder do Espírito Santo, ele fala: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por isso daquele trono também saiu trovão, por isso que daquele trono saiu juízo. Então neste tempo aqui, que está dizendo esse cronos de Deus, de Apocalipse 4, está nos dizendo, irmãos, que aqui embaixo vai haver grande terror. Vai haver grande terror. Vai haver grande terror. Vai haver ais. E ali esse resumo do capítulo 4 está falando de ais, está falando de trombetas, está falando de coisas terríveis que iriam acontecer. Um resumo de Apocalipse, desse pequeno período que eu estou falando. E aí quando ele fala assim, dos rostos, o primeiro rosto que nós vemos, irmãos, é o rosto do leão. Irmãos, aquele que parece com Cristo, não parece com gatinho, parece com leão. Aquele que parece com Cristo, olha só, olha a revelação. Aquele que parece com Cristo tem rosto de leão. Quem vai lá na igreja sabe o que eu falo. Vocês não podem miar, vocês têm que rugir, porque nós somos leões, nós parecemos com Cristo. E Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Então, queridos, nós, igreja, nós temos as características do leão, não podemos ser covardes, nós temos a força do boi como servo. O boi, ele é usado na colheita, o boi, ele carrega várias vezes o peso dele, o boi, ele é robusto, a carne dele pode ser comida, o boi, ele é forte, ele ara a terra. Ei, tá falando de uma igreja que trabalha. Ei, xarabacantarabadecandarabacandanai. Uau! Está falando do serviço, assim como refletia Jesus, o leão da tribo de Judá, como refletia o serviço de Jesus, o servo leal. Está falando da igreja que tem que entender, ali não é anjo, ali é serebacandarabanácia. Hoje pela manhã o Senhor desenrolava esse manto comigo. Irmãos, ali está falando que igreja, você tem que ser serva como o boi é servo. Você tem que ser serva como o boi, ele se dobra e coloca a canga nele e ele carrega, ele puxa o arado, ele serve até a carne dele serve. É uma carne limpa. O boi é uma carne limpa. Quando você olha para aqueles seres e você vê os 4 rostos, cada um deles significava o que a igreja tinha que ser, o que ela tem que ser. Quando fala do rosto do homem, nos reflete um dia o Senhor em uma célula, falando: façamos o homem à imagem e semelhança de nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você tem que ser a imagem viva dele. Jesus Cristo, Filho do homem, você tem que parecer com o papai, você tem que parecer com o pai, você tem que parecer com Jesus, porque você é cordeiro. Quer ser cordeiro? Pareça com Jesus. E aí nos fala do amor do homem, nos fala do carinho, das características peculiares, das emoções que ele nos deu. Nós temos que parecer nos nossos melhores sentidos com o homem, Deus Pai. Por isso ele fala: eu sou o filho do homem. Jesus foi chamado de filho do homem. Então quando você olha para os seres, você vê que os seres tinham o rosto do Pai e o rosto do Filho. A igreja tem que ter o rosto de Jesus, parecer com Jesus, ser imitador de Jesus. Por isso a igreja apostólica, porque discípulo é aquele que imita, né, Alice? Aquele que imita quem? Imita Jesus. E o último rosto da águia, que representa na natureza a rainha das aves. Ela é a que voa mais alto, e eu nem quero adentrar muito nisso, porque nós já pregamos muito sobre isso.
Ei, igreja, você tem que voar sobre lugares altos. Ei, missionário. Ei, homem da graça, pastor Pedro, tem que voar alto, tem que viajar as nações, tem que ir para outros continentes. Irmã querida que estava mandando mensagem, querida, que o Senhor te faça voar longe. Você está em Portugal, meus irmãos do Brasil, ei, que você voe alto, muito alto, muito alto. Eu sei que eu vou para outras nações também. Pastores, irmãos que estão em outras nações, vocês são representados pelo rosto desse ser, uau, que é como a águia, nada segura. E aí eu lembro, uau, da revelação que nos diz, oh meu Deus, oh Senhor, que nos diz assim, ei, nós, igreja, somos aquele que é nascido do Espírito. Ele é soprado para outros lugares. Ninguém pode dominar, prender aquele que é regido pelo Espírito Santo de Deus. Essa representação da águia, nós voamos nas asas do Espírito. A igreja poderosa, ela está na terra, mas ela sobe ao céu. A igreja está na terra, mas ela toca com poder e com glória. O coração do Pai, ela está passando por dores, ela está sendo perseguida, caluniada. Irmãos, passei por uns dias de calúnia, passei por uns dias difíceis, passei por uns dias de falsidade, de luta, de guerra, mas eu quero te dizer, aí o Senhor falou, olha para essa revelação, você é águia, começa a voar, eu digo para você que está sofrendo, para você que está com luta, começa a voar, você é um ser que vai estar ante a presença do Todo-Poderoso. Uau! E diz assim, olha só como esse ser era, uau! Meu Deus, aleluia, dê glória a Deus aí, dê glória a Deus, isso me representa. Diz assim, olha, uau, meu Deus, uau, que glória de Deus. Irmã Miriam Araújo, um abraço, querida. Olha só, aleluia. Aqui no capítulo 4 diz assim, olha, segundo parecia como boi, o terceiro tinha rosto como de homem. Agora você entendeu? O quarto, rosto de águia. Você vai voar, né, irmão? Você vai voar. Cada um deles tinha 6 asas. Aí que o mistério começou, né? Que dia que o homem foi feito? No 6º dia, 6 asas. Ei, 6º dia o homem foi feito. Esse ser nos representa nesse culto. E diz a palavra, olha, e eram cheios de olhos. Ei, vocês são os olhos de Deus nessa terra. Você nessa casa é os olhos de Deus. Nessa nação você é os olhos de Deus. Por isso que fala, olha, preste atenção. Cada um deles tinha 6 asas. E eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Meu Deus. Dia e noite eles adoravam. Ei, igreja, eu tô aqui. Querido Pedro tá lá na Turquia. Anderson tá aqui no Brasil. Quem tá no Brasil dá um glória. Esses olhos do Senhor estão por todos os lugares. Eu e você que é boca de Deus. Aleluia, que é bravo como leão, que é valente como leão, que é servo como boi, que é forte como boi, que tem a aparência como a de Jesus, aleluia, que é filho do homem, aleluia, e que sobe alto como a águia, que foi feito no 6º dia, como a excelência da criação. Uau! Que tens olhos sobre toda esta terra. É na igreja, é fora da igreja, é nas casas, é nos lares, células, vocês que estão aí sendo expandidas, nossas células que estão voltando, células familiares, microcélulas, células que estão em outros lugares, irmãos que pregam nas ruas, igrejas sem fronteiras, igrejas em outros países, na América do Norte, América Central, América do Sul, meus irmãos
irmãos da África, meus irmãos que estão talvez aí na Turquia, meus irmãos que estão em Israel, meus irmãos que estão em Portugal, meus irmãos que estão na Itália, meus irmãos que estão em todos os cantos, no Japão, meus irmãos que estão na Austrália, Alemanha. Queridos, sabe o que o Senhor está falando? Os olhos dele estão sobre todos os lugares. Olha que culto glorioso. E essa igreja, eu aqui e você aí, diz: Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso. Nós não nos dobramos a imagens, nós não nos dobramos a ídolos, nós não nos dobramos a um governo que seja corrompido, nós não nos dobramos a uma igreja apóstata, nós nos dobramos ao Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia, é o Deus da Bíblia, é o Deus da Bíblia que nós louvamos. Vale a pena a tua dor, vale a pena a tua dor. O Senhor te diz: vale a pena o teu choro, Rabassuriandarai. Seja a igreja que prega na rua, seja a igreja que prega aos ribeirinhos, seja a igreja pobre, a igreja que muitas vezes mal tem onde sentar, igrejas da África que nem teto tem. O Senhor te diz: vale a pena, Ramassuriandaramanaya. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Randaranaya. Ariandaramanaya, Ramanaya. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos os olhos dele nessa terra. Não aceite o pecado, não aceite o erro. Purifica-te, ó noiva. Nosso Deus é real, nosso Deus é real. Nosso Deus é real, nosso Deus é real. Você que está fraco, recebe essa palavra. Você que se encontra triste, você que passou um dia de choro, você que se encontra deprimido, recebe a força do leão, a capacitação do boi que é forte. Receba a semelhança de Jesus. Receba asas para voar até o trono da glória. Ramanaya. Igreja, você é os olhos do Senhor. Vocês são os olhos do Senhor. Manaya. Vocês são os olhos do Senhor. Vocês são. Eu sinto tão forte a presença do Espírito Santo de Deus. Recebe cura. Senhor, eu profetizo sobre as nações, vento de avivamento. Santifica a tua noiva, Senhor. Da aliança, dá, Senhor, aliança. O Senhor mostrou que tinha aliança naquele trono. Mostra a aliança que há sobre nós. Santifica, dá força, Senhor, essa última igreja. Dá força. Dá força, dá força. A palavra do Senhor fala. Meu Deus, irmãos, tá difícil aguentar a glória de Deus nesse lugar. Recebe força, recebe força. Esse culto celestial de Apocalipse 4 nos fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é
e que há de vir. Ele está falando: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, não há outro além de mim. Aqueles romanos não poderiam entender os enigmas que o Senhor estava dando para a igreja. Aleluia. Eles não poderiam. Que é, que era e que há de vir. Eu quero parar aqui. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram, porque esses eram os apóstolos e os profetas. Eles se prostram falando: valeu a pena dar a vida pela igreja, valeu a pena lutar, valeu a pena profetizar. Os 24 anciões, os profetas, Serebacandanaia, Dalabacheia, os discípulos, os apóstolos, esses 24 falam: valeu a pena morrer por amor do evangelho, valeu a pena. Eles se lançam com suas coroas diante do trono, e eles também dizem: tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas estas coisas, e por sua vontade elas existem e foram criadas. Eu termino essa palavra. E Wanda, você é sonho de Deus. Cada um de vocês que entraram, compartilhem essa palavra. Façam sala com seus amigos. Eu termino dizendo que você é o sonho que Deus sonhou. Esse sonho está prestes a ser concluído. Esse culto representa a igreja indo morar no céu. Nós vemos aqui a igreja. Ele dá primeiro um resumo, sabe? Quando a gente dá uma contadinha. Depois ele começa falando que ele abriu o livro do Cordeiro. As pessoas não entendem que esse texto é um resumo. É um resumo do céu. Quando você lê agora, você vai entender um pouquinho mais. E quando você olhar para o céu, você vai ver que vale a pena vencer o mundo. Eu me sinto muito honrada de vê-los aí desse lado, independente da nação, pregando a palavra, compartilhando essa palavra. Deixe o seu like, compartilhe, e que o Espírito Santo de Deus esteja contigo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre vós e sobre Jerusalém, até a consumação dos dias. Amém. Igreja do Brasil, igreja do mundo, essa foi a palavra ao coração de vocês. Eu sou a pastora Maria, aqui da IEQ do Boa Church. Sou conhecida como a pastora Maria, aqui da Zona Leste. Um beijo, minha irmã, pastora Kel, que também está entrando. Um beijo para cada um de vocês. Eu amo vocês. Que o Senhor dê força a vocês. Que o Senhor multiplique a paz sobre os filhos, sobre as vossas gerações. Eu amo vocês.